Meu nome é Alex, né? Eu vim dar minha contribuição no Igreja em Rock. Eu fui indicado pelo meu primo Arivaldo para falar sobre os estilos de rock, né? E para começar a falar sobre os estilos de rock, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a influência do rock na minha vida. Eu comecei a escutar rock muito cedo mesmo, foi mais ou menos aos 6 anos de idade. Minha primeira lembrança foi quando o meu irmão pediu para o meu pai comprar um vinil do Kiss, Creators of the Night era o nome do vinil. E a gente ficava dublando esse CD no quintal de casa, esse CD não, LP, né? Na garagem de casa, com raquete de tênis e um monte de panela forjando ser bateria. Essa é uma lembrança que eu tenho da minha infância que eu não esqueço, é incrível, isso foi com 6 anos. Aí depois, em 1986, eu lembro de ter escutado, estava na sala de casa, eu escutei uma música que me fez mudar totalmente, me fez amar o rock a partir daquilo. Meu irmão estava escutando no carro, na garagem, One, do Metallica. E depois que eu escutei essa música, nossa, eu mudei, minha vida mudou. Eu, sei lá, fui para outra dimensão, porque eu nunca tinha visto uma música tão forte, sabe? Começava lenta e vinha com aquelas pancadas e aquilo me fez amar o rock and roll, principalmente o heavy metal no começo, que é a minha influência de origem, e eu comecei a curtir o rock a partir desse momento, e comecei a fazer pesquisa, e curti Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest, e assim por diante, foram as bandas que me influenciaram, Black Sabbath, Led Zeppelin. A partir daquele momento eu comecei a amar o rock and roll, e essa é o que eu tenho de influência do rock. Hoje eu uso rock pra tudo. Se eu tô nervoso eu boto uma música de rock, se eu tô feliz eu boto rock. Eu geralmente eu usei nos meus melhores e nos meus piores momentos na minha vida. Até o nome dos meus filhos foi influenciado por ídolos do rock. Minha filha se chama Alanis, né? Por causa da Alanis Morissette. Meu filho Andreas, por causa do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser. Então a influência tem um bocado, né? Eu vou começar a falar sobre os estilos de rock. Para começar a falar dos estilos de rock, eu preciso falar primeiro sobre a origem do rock. O rock se originou na década de 40, né? No final da década de 40, se desenvolveu durante a década de 50. Ele tem uma influência de ritmos como o blues, o rhythm and blues e o country, principalmente, e também do folk, né? Do jazz e até da música clássica. Né, ele teve sua origem ali, quem é atribuído como pai do rock and roll é o Chuck Berry, só que além do Chuck Berry, tem uma influência muito marcante no começo da década de 40, uma mulher que é considerada a mãe do rock, o nome dela é Rosetta Tarp, né, conhecida Sister Rosetta Tarp. É muito interessante a gente escutar ela, porque ela vem da música gospel, como isso aqui é um programa do Igreja em Rock, né? É muito interessante a gente achar que o rock surgiu também da música gospel, ter a influência da música gospel em si, né? Ela misturava melodias da gospel com a sua viola elétrica, é um sonsaço, é bem interessante ver. Para mim ela é a criadora do rock, e ela influenciou caras como ídolos como Elvis Presley, como o Johnny Cash, o B.B. King, todos eles têm a Rosetta Tarp como influência, né? E vamos falar sobre os estilos do rock. E para falar dos estilos do rock, o rock já vem com seus quase 70 anos, ele durou esse tempo todo justamente por isso, porque o rock ele vem se reinventando através dos anos, ele vem entrando novos instrumentos, novos estilos, vem como é que eu posso falar, se unindo a outros estilos, e por isso que o rock durou tanto. Então, assim, no contexto desse tempo todo, entrou teclado, entrou instrumento de sopro, viola clássica. O rock ele sempre vem se reinventando nesses vários subgêneros, e por essa quantidade de estilos e subgêneros que o rock ainda continua existindo e continua dominando as paradas de sucesso, continua influenciando uma geração no seu estilo de roupa e estilo de cabelo, né, forma de se vestir e diante, assim diante. Agora, para falar dos estilos musicais, vou começar pelo primeiro estilo, o rockabilly. O rockabilly, ele tem o nome em função da junção da palavra rock com o termo hillbilly, que vem da música country norte-americana. As principais influências são a música country e o rhythm and blues dos Estados Unidos, né? Tem como principais influências, principais nomes do rockabilly, o Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash,
Ritchie Valens, Buddy Holly, entre outros. Esse é o primeiro dos gêneros, né, que surgiu ali na década de 50. Outro estilo de rock é o garage rock, ou rock de garagem, que é uma das vertentes mais underground do rock em si, né? Serviu até de inspiração para o punk rock da década de 80. Esse nome faz referência às bandas amadoras de garagem, né, que tinham um som baseado em acordes básicos, distorções, pouca preocupação com as letras e com gravações de baixo orçamento, né? As bandas mais conhecidas desse período talvez tenham sido The Standalls, The Sonics, entre outras, assim. Agora vamos falar do rock psicodélico. O rock psicodélico surgiu na década de 60. E ele mais ou menos buscava reproduzir os efeitos dos alucinógenos no ser humano. Como é que ele fazia isso? Eles utilizavam nas músicas elementos como pedais de efeito, distorções, teclados e instrumentos de origem indiana, como o sitar, o tabla, né? Até mesmo os Beatles incorporaram esses elementos no disco The Sgt. Peppers, né? E outras influências são The Doors, Grateful Dead, o próprio Jimi Hendrix. O rock progressivo, esse também é outro estilo que surgiu na década de 60. E é um estilo de música marcado por longas composições e por álbuns conceituais, né? Álbuns conceituais por quê? No qual se desenvolve uma história por todo o álbum, no caso, né? Durante todo o disco. A utilização de instrumentos pouco convencionais no rock, também como os de sopro, começou nesse período. Além acho que a principal influência desse período é o Pink Floyd, mas tem outras grandes bandas que surgiram aí, o Yes, o Genesis, o Rush, foi nesse período da década de 60 também, o Marillion, entre outras bandas. O glam rock, outro estilo surgido, teve sua criação na década de 60, mas se desenvolveu mais para a década de 70. Vem do termo glamour rock, né? E os artistas do glam rock tinham um estilo mais extravagante de se vestir, né? Com brilho, cabelos longos, salto alto, né? Além desse estilo extravagante de se vestir, as músicas eram enérgicas e agitadas, né? Então, assim, nesse período, quem ficou conhecido, muito conhecido, David Bowie, o T-Rex, o New York Dolls, Hurt. Aqui no Brasil, talvez do glam rock, os artistas mais conhecidos foram a banda Secos e Molhados, a banda do Ney Matogrosso. O folk rock surgiu da junção do nosso bom e velho rock and roll com a música folk, a música folclórica, né? E nesse ritmo, nesse estilo musical, tinha muita utilização de instrumentos como o violão e a gaita, né? Também um movimento, um gênero que surgiu na década de 60, né? E as suas músicas, as suas composições, elas falavam muito sobre progresso e crítica social. O principal nome do folk rock é o Bob Dylan, esse que popularizou esse gênero pelo mundo. Mas não podemos esquecer também de Woody Guthrie, né, que foi o criador, o percussor, o pioneiro do folk rock. Outros nomes conhecidos desse período foram Simon Garfunkel, Johnny Mitchell, The Band, entre outros. O Red Rock é um dos estilos que mais marcou a década de 70. Né? Ele mesclava o que tinha de mais moderno no rock, como o psicodélico e o garagem, com o rock mais tradicional, né? Além de ter muita influência também do blues. Foi um período em que as guitarras começaram a ter mais influência na música, mais intensidade, além de ter muita distorção, né? Nesse mesmo período surgiram bandas como Led Zeppelin, The Purple, Kiss. O Black Sabbath surgiu nesse período, eu acho mais que o Black Sabbath tem mais influência no heavy metal do que até no próprio hard rock. O AC/DC também pode se colocar nesse grupo dessas bandas, é um dos meus estilos favoritos. O heavy metal, esse é meu gênero favorito. Ele foi baseado no head rock, na verdade, né? E o heavy metal, ou apenas metal, ele surgiu no final da década de 60 e início da década de 70. Ele era conhecido por ter guitarras distorcidas e sons mais densos de baixo e bateria, né? Durante esse período foi surgindo a partir daí vários subgêneros do metal em si. Os principais nomes do heavy metal talvez tenham sido, eu acho, Black Sabbath, eu acho que ele não é head rock, Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead. Só que desses vários subgêneros do metal que surgiram, como o thrash metal, o speed metal, o power metal, que tem como principal influência o Pantera, o thrash metal em si, ele tem como principais influências o Metallica, o Megadeth, Slayer, o Anthrax. Aí você tem black metal, o white metal, o death metal, né? O nu metal, que é um dos últimos gêneros que surgiu do metal. São vários
subgêneros. O metal talvez seja o que mais tenha subgêneros dentro do rock. O punk rock. O punk rock é um movimento musical surgido na década de 70, tanto nos Estados Unidos, um eixo de Nova York, como na Inglaterra, né? É uma das características principais do punk rock, né? Era o ato de fazer críticas à sociedade da época em suas letras, né? Abordando temáticas sobre política, falavam-se muito em anarquia e revolução e problemas sociais. Eram músicas rápidas, atitudes destrutivas e visual agressivo fazem parte, né, do punk rock em si, do aspecto do punk rock em si. As principais bandas foram os Ramones, Dead Kennedy, Sex Pistols, The Clash e o Iggy Pop e The Stooges, né? O New Wave, né, como o próprio nome diz, a nova onda, surgiu do ladinho do punk rock ali no final dos anos 70. Só que diferentemente do punk rock, ele acrescentou elementos do pop, do disco e da música eletrônica em seu estilo, né? O gênero ficou bem popular na década de 80, com alguns nomes que são bem conhecidos hoje em dia, como The Police, Talking Heads, Blondie, né, The Cars, The B-52s e outros nomes conhecidos. Outro gênero que eu amo é o rock alternativo. O rock alternativo surgiu na década de 80, só que porém ele se desenvolveu mais na década de 90, né? Muitas dessas bandas do rock alternativo, né, possuíam forte influência do punk rock. O punk rock foi muito influente no rock alternativo. Ele rompeu com o gênero do rock mainstream, mais ou menos, né? Como não se encaixava em outros estilos do rock em si, virou esse rock alternativo que nós temos hoje, com influências do psicodélico, com influências do rock de garagem, tem influências de tudo no rock. Os principais nomes do rock alternativo, posso citar o Pixies, o R.E.M., o Radiohead, agora os mais atuais como The Killers, Kasabian, você vai pegar um monte, The Flaming Lips e assim por diante, tem muita banda boa. O grunge, né? Tá aqui outro estilo de rock que eu amo, cresci escutando o grunge, né? O grunge é a ascensão do look calça jeans rasgada e blusa xadrez, né? É um movimento que cresceu em Seattle, né? Um estilo de música que surgiu em Seattle durante a década de 90, né? Tem uma forte influência do punk rock, né? Seu som tinha um som mais pesado, com guitarras distorcidas e com letras com forte questões emocionais, né? A principal banda do grunge era o Nirvana, né? Mas tem outras excelentes bandas como Soundgarden, Pure Jam, Alice in Chains, né? Ted, entre outras. O nu metal. O nu metal é um gênero que eu quis comentar sobre ele. Ele é parte do metal, ele é um subgênero do heavy metal, na verdade, né? Ele mistura, ele tem a influência, é uma mistura dos elementos do heavy metal com o hip hop e o som mais industrial, né? Ele faz parte faz parte do metal alternativo, no caso. Tem grandes bandas no metal que eu adoro, assim, o System of a Down, o Linkin Park, Slipknot, Korn, Deftones, entre outras bandas. Bom, então é isso. Espero ter ajudado um pouco com esses subgêneros do rock em si, desses vários estilos. Tem muita coisa que ficou de fora, o Brit Rock, que eu queria falar, o gótico e entre outros gêneros. E muitas bandas que eu nem comentei, porque elas mesclaram nesses vários estilos de rock. São bandas que andaram por muitos estilos, assim, tipo os Beatles, por exemplo, né? Ela teve vários estilos, né? Foi psicodélico, foi o rock mais tradicional, como o próprio Queen, também é uma banda que rodou por esses estilos. Da banda também o U2 também, que teve vários estilos durante essa sua existência, essa sua longa existência. Então espero ter ajudado. Foi a minha pequena contribuição aqui, fiz uma pequena pesquisa, coisa rápida, mas...